Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um conto incrível da Marina Colasanti, que além de lindo tem muito a dizer sobre o mundo em que a gente vive. O nome do conto é Uma Voz Entre os Arbustos e ele faz parte da obra Entre a Espada e a Rosa, que estamos aqui estudando para o vestibular da UEMA. À primeira vista ele parece um conto de fadas, tem rei, tem carruagem, uma boneca misteriosa, mas por trás dessa história cheia de encanto, existe uma crítica poderosa sobre o silêncio imposto às mulheres, a idealização da beleza e o direito de ser quem se é de verdade. Nesse vídeo eu vou contar para vocês a história do conto com todos os detalhes, a gente vai ler e depois a gente vai conversar sobre o que ele tem a ver com temas super atuais, tipo a importância da voz feminina, o peso das aparências e como essa história pode inspirar temas de redação e reflexões para a vida. Então já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada. E vamos mergulhar nesse universo que mistura fantasia e crítica social de um jeito genial. Eram tão poucos naquela trupe de saltimbancos que, quando a jovem atriz desistiu para casar com um comerciante, não tiveram outra para botar no seu lugar. E, querendo assim mesmo realizar a encenação, costuraram uma enorme boneca de pano, moldaram para ela o mais lindo rosto de cera e, depois de completá-la com a peruca e os trajes que haviam sido da atriz, a puseram delicadamente sentada num canto da cena. À noite, acesas as velas, começado o espetáculo, que bela pareceu, tão bela que, apesar de nada dizer e nada fazer, o público não teve olhos para mais ninguém. Havia nesse público um grupo de nobres cavaleiros que, estando a passar pela praça na exata hora em que o espetáculo acontecia, haviam se detido para assistir, e é provável que, voltando ao palácio, contassem a todos do seu encantamento por aquela moça de rara beleza e doce silêncio, pois já no dia seguinte, o rei, que a havia muito procurava, uma dócil esposa, dava ordens para que se aprontasse uma carruagem e o pajem, levando seu pedido, fosse buscar aquela que, a partir de agora, queria para a noiva. Foi a carruagem, saltou o pajem diante das tendas dos saltimbancos, que depois de ouvirem a leitura do pergaminho real, entreolharam-se assustados. Quem teria coragem de contrariar o desejo tão poderoso e mandar ao rei que a bela moça era apenas uma boneca? Melhor deixar que descobrisse por si mesmo. Arrumaram a boneca, escovaram seus cachos e, com a mesma graça com que a haviam colocado na cena, a puseram sentada sobre os coxins da carruagem. O chicote estalou, a carruagem partiu, deixando no ar uma nuvem de poeira. A tarde estava quente, o palácio era distante e, galopa, galopa, sacode, sacode, o cocheiro, tomado de grande sede, parou numa estalagem. O pajem ainda chegou-se à janela da carruagem para perguntar à donzela, que acreditava estar levando, se desejava tomar alguma coisa. Mas, não recebendo resposta, atribuiu o silêncio ao mais puro recato e, achando melhor não insistir, deixou-a sozinha, indo beber com o cocheiro. Beberam uma boa caneca de cerveja, beberam outra. Lá fora, o sol batia na carruagem, e no calor abafado, o belo rosto de cera começou a amolecer. Alongou-se o nariz, arriaram as bochechas, caíram os cantos da boca, até a testa cedeu. Assim foi que, quando a carruagem afinal chegou ao palácio e o rei em pessoa, cheio de sorrisos, abriu a porta para receber sua futura esposa, não deparou com a linda moça que esperava, mas com uma mulher feiosa, nariguda e emburrada. Nem sequer a cumprimentou. Irritado, bateu à porta e, dizendo ao pajem que não lhe haviam trazido a moça encomendada, mas sua irmã mais feia, ordenou que a levassem de volta e trouxessem a que havia escolhido. Novamente a carruagem partiu. Novamente, o pajem transmitiu a ordem do rei aos saltimbancos, que, sem entender o que havia acontecido, recolheram a boneca e pediram uma noite de tempo para preparar condignamente a noiva de sua majestade. Gasta a noite para recompor o lindo rosto de cera, recolocaram a boneca sobre os coxins, o chicote estalou, a poeira encobriu a carruagem que partia. Galopa, galopa, sacode, sacode, novamente o cocheiro foi tomado de grande sede, e ao passar diante da estalagem decidiu parar para refrescar a garganta. Pela segunda vez, o pajem perguntou à donzela se desejava refrescar-se, e como da primeira, não tendo obtido resposta, deixou-a sozinha e foi beber com o cocheiro.
Beberam uma caneca de cerveja, beberam outra. Lá fora o sol batia sobre a carruagem, o rosto de Cera amolecia e escorria no calor abafado. Mas tão grande era a sede, tão boa a cerveja, que os dois resolveram tomar mais uma caneca. E já que estavam bebendo, aproveitaram para comer um naco de presunto. Com isso, demoraram mais do que pretendiam, e ao se darem conta do atraso, subiram na boleira rapidamente e retomaram a viagem sem nem sequer olhar para o estado da passageira. Tivessem olhado, tivessem tido a mesma visão assustadora que teve o rei ao abrir a porta, cheio de mesuras. Derreada sobre os coxins não estava a moça, mas uma velha de rosto todo enrugado, em que as sobrancelhas desciam por cima dos olhos, os olhos sumiam debaixo das pálpebras e o nariz pendurava-se quase até o queixo. A fúria do rei pareceu não ter limites. Não chegava a ter lhe trazido a irmã, eis que agora lhe traziam a avó. Bando de asnos, que fossem imediatamente reparar o erro, e se prezavam pelas suas cabeças, não voltassem sem cumprir o mandado. Os saltimbancos nem queriam acreditar quando viram a carruagem parar diante de suas tendas. Mais difícil ainda foi acreditar no estado da linda boneca de cera. Mas não havia como negar. Mais uma vez pediram uma noite de tempo. Mais uma vez recompuseram o rosto. E a boneca foi docemente sentada nos coxins. Estalou o chicote. Galopa, galopa, sacode, sacode. Aquela poeira na garganta foi dando uma sede medonha. Quando a tabuleta da estalagem apareceu numa curva da estrada, o cocheiro não teve dúvida. Estava na hora de parar. Dessa vez, porém, enquanto bebiam e se gabavam com os outros viajantes de estarem levando a noiva do rei, foram ouvidos pela linda filha do estalajadeiro, que, tomada de curiosidade, esgueirou-se até a carruagem e, primeiro à distância, depois cada vez mais perto, espiou para dentro tentando ver aquela que seria a rainha. A jovem era bem mais esperta que o pajem, porque lhe bastou olhar a boneca para perceber o engodo que ali estava. E, engodo por engodo, teve uma ideia audaciosa. Sem ser vista, arrastou a boneca para trás de um estábulo, trocou suas roupas pela dela, cobriu com a peruca de cacho seus próprios cabelos e, rápida, sentou-se sobre os coxins. Foi a conta. Já os dois estafermos saíram da estalagem e logo as patas dos cavalos levantaram a poeira, levando a carruagem rumo ao palácio. Quanto à alegria dessa vez, na recepção do rei. Sim, os nobres cavaleiros haviam dito a verdade. Ali estava a mais bela das jovens, a mais delicada, a mais silenciosa. Ali estava a esposa que tanto buscara. De fato, a jovem estalajadeira desempenhava com perfeição seu papel. Lenta e gentil nos gestos, só abria a boca de vez em quando para sorrir, sem pronunciar uma única palavra. No mais, meneava a cabeça, cobria os lábios com os dedos, parecendo apenas um pouco mais viva que a boneca. E a corte, encantada com moça tão discreta, começou os preparativos para a grande festa das bodas. Tanto silêncio, entretanto, pesava a natureza alegre da estalajadeira, que, muda nos jantares e calada nas recepções, transformava-se em boquirrota assim que entrava em seus aposentos. A bem da verdade, era onde passava a maior parte do seu tempo, como convinha a uma noiva, e para que nenhum conforto lhe faltasse, seu futuro esposo havia-lhe destinado salas e quartos que davam para um pequeno jardim, fechado por altos muros. Ali a moça conversava sozinha ou contava para as flores e os pássaros aquilo que lhe ia à alma. Aconteceu que uma manhã, passando junto ao muro que por fora nem se distinguia, coberto que estava de eras e arbustos, o rei ouviu um trecho de sua conversa com o esquilo. Que era com um esquilo, ele não tinha como saber, mas logo soube que aquela voz lhe transmitia um doce bem-estar, sendo a mais agradável de quantas jamais tinha ouvido. Foi em busca dessa doçura que o rei voltou ao mesmo lugar, no dia seguinte, e em muitos dos que vieram depois. A princípio, interessava-se somente pelo som. Porém, com o passar do tempo, começou a reparar nas palavras, surpreendendo-se com a beleza e o acerto daqueles discursos que pareciam brotar por entre as árvores. Sentava-se de manhã perto do muro, sentava-se à tarde ao lado da noiva, e à medida que se encantava pela voz desconhecida, começava a parecer-lhe enfadonha aquela que o havia conquistado pelo silêncio. Quase sem sentir, começou a dirigir-lhe perguntas, a empurrá-la para alguma conversa, mas ela, pensando tratar-se de uma armadilha para testar sua capacidade de calar, abstinha-se de responder, ou, se o fazia, era apenas com um brevíssimo sim ou um rápido não. Irritava-se o rei com tanta determinação, irritava-se a moça com tanta insistência, e à noite no quarto ensopava o travesseiro de lágrimas perguntando-se como podia estar tão infeliz se era a noiva do rei. Enquanto isso, aproximava-se o dia das bodas.
Todos agora só trabalhavam para aprontar a festa. Os marceneiros martelavam e serravam, armando os tablados das danças, as costureiras não tinham tempo para largar as agulhas, os floristas entrelaçavam grinaldas. E logo os cozinheiros começaram a matar os leitões, a esquartejar as caças, a assar, ferver, enfeitar as enormes travessas, até que tudo ficou pronto e amanheceu o dia tão esperado. Os sinos repicaram, soaram as trombetas, a noiva com seus longos véus, o noivo com seu grande manto deixaram seus aposentos, cada um acompanhado de seu séquito. Deveriam encontrar-se somente na catedral, mas quis a sorte que antes de sair do palácio, deparassem um com o outro em meio a um corredor. Estancou o rei por um instante, pensando na voz que lhe habitava o coração. Estancou a moça por um instante, pensando no longo silêncio que a esperava. E já ia o rei retomar o passo, quando percebeu que a moça avançava na sua direção, e para sua extrema surpresa, a viu abrir a boca e falar. Pouco importava que ela dissesse que não queria casar com ele, que não aguentava mais, que estava cansada de fingir, que precisava falar e ser ouvida. Pouco importava que as lágrimas lhe enchessem os olhos e que os cortesãos ouvissem parados de espanto. Só importava o som daquela voz, enfim reconhecida, voz tão doce aos seus ouvidos e que ele sabia capaz de bem outras palavras. Na rua, a multidão que há tempo esperava viu finalmente um fremir de plumas avançando sob a grande porta do palácio, um estremecer de estandartes. As mães levantaram os lios pequenos para que pudessem olhar. Os homens tiraram os chapéus para agitá-los ao alto, e sob os vivas do povo, os noivos saíram sorridentes, liderando o cortejo. O conto Uma Voz entre os Arbustos de Marina Colasanti começa com um grupo de saltimbancos em apuros. Uma de suas atrizes abandona a trupe para se casar e, como não há quem a substitua, eles constroem uma boneca de pano com um rosto de cera, belíssima e vestida como a antiga atriz. Embora imóvel e silenciosa, a boneca encanta o público, principalmente um grupo de nobres cavaleiros que, ao voltarem ao palácio, contam ao rei sobre a figura deslumbrante que viram no palco. O rei, que buscava uma esposa dócil, ordena que a tal moça seja trazida ao palácio para se tornar sua noiva. Os saltimbancos, já com medo de contrariar o desejo do rei, entregam a boneca sem revelar o engano. Mas, no caminho até o castelo, sob o calor e com os cocheiros distraídos na estalagem, o rosto de cera da boneca derrete. Quando o rei abre a carruagem e vê uma figura feia e deformada, acredita que foi enganado e exige que tragam a moça correta. Essa situação se repete, o rosto é restaurado, a boneca é enviada novamente e novamente o calor faz o rosto derreter. O rei se irrita mais a cada vez pensando que estão zombando dele. A narrativa se estrutura aqui com repetições típicas dos contos de fadas, mas que funcionam como crítica ao absurdo da valorização da aparência e à cegueira de quem só olha a casca. Na terceira tentativa, o cocheiro e o pajem voltam a parar na estalagem para beber, e enquanto estão distraídos, a filha do estalajadeiro, curiosa ao ouvir que a noiva do rei está na carruagem, se aproxima e vê a boneca e logo percebe a farsa. Ela toma uma decisão ousada, tira a boneca, veste-se com as roupas dela, cobre os cabelos com a peruca e se senta nos coxins da carruagem. Ninguém percebe a troca. Ao chegar ao palácio, o rei encontra finalmente a figura que esperava. A moça é viva, mas tão silenciosa quanto a boneca. Ela é discreta, sorri pouco, fala nada, encanta a todos com esse comportamento supostamente ideal. A mulher calada, bela, dócil. E o casamento é preparado. Mas essa menina, a estalajadeira, não é de fato silenciosa. Apenas se cala para manter o papel que assumiu. Quando trancada em seus aposentos, conversa com flores, pássaros, esquilos, desabafa com a natureza sobre a sua tristeza e a prisão de fingir ser o que não é. O rei um dia escuta essa voz vinda do jardim e se apaixona profundamente por ela, sem saber que é a voz da sua própria noiva. E a partir daí, ele começa a se sentir entediado
com a noiva silenciosa e tenta provocá-la a conversar. Mas ela, com medo de ser desmascarada, continua calada. Agora o silêncio se torna um peso para ela, que chora todas as noites, infeliz mesmo sendo noiva do rei. No dia do casamento, por acaso, os dois se cruzam nos corredores antes da cerimônia. E a moça, tomada pela emoção e pela dor do fingimento, finalmente fala. Diz que não aguenta mais, que não quer se casar, que precisa ser ouvida. E o rei reconhece na hora a voz por quem se apaixonou. E para surpresa de todos, é essa voz, essa autenticidade que o encanta de verdade. Eles saem juntos para a cerimônia, agora sorridentes e em paz. Ao contar essa história com tom de conto de fadas, Marina Colasanti faz uma crítica afiada à sociedade que valoriza a aparência e o silêncio da mulher. O rei busca uma esposa que seja bela, calada, e não percebe que ele se apaixona apenas quando ouve a sua voz, ou seja, quando percebe a subjetividade, a alma da mulher, justamente aquilo que ele evitava desde o início. Essa boneca de cera é um símbolo da mulher idealizada, linda, quieta, moldada para agradar, mas esse ideal derrete sob o calor da realidade. A troca da boneca por uma mulher real, que precisa fingir ser uma boneca para sobreviver, mostra o sofrimento de quem vive calando a própria identidade. Quando a mulher finalmente se liberta e fala, ela transforma sua própria história e também o coração do rei. Então o conto mostra pra gente que só há verdadeiro encantamento quando há verdade, quando há escuta e liberdade para se expressar. A voz que surge entre os arbustos, escondida, finalmente é reconhecida. E quando o rei escolhe a mulher não pela aparência, mas por sua essência, a narrativa alcança sua resolução poética. Agora a gente vai fazer uma análise literária do conto Uma Voz entre os Arbustos, da Marina Colasanti, e eu vou comentar os principais elementos que estruturam a narrativa: personagens, espaço, tempo, narrador, estilo e a construção da história em si. Vamos começar pelos personagens. A gente tem 3 figuras principais. Primeiro, a boneca de cera, que representa o ideal de beleza feminina, totalmente passivo e silencioso. Ela não fala, não se move, mas mesmo assim encanta o público, o que já mostra como a aparência é mais valorizada do que a essência. Depois, a gente vai ter a jovem estalajadeira, que é a personagem que realmente dá vida à história. Ela é esperta, ousada, se arrisca ao assumir o lugar da boneca, só que para manter esse papel e não ser descoberta, ela precisa calar a sua voz, o que vai se tornando cada vez mais doloroso para ela. A voz nesse conto é o símbolo da identidade, da liberdade, do desejo de ser ouvida. E essa jovem representa exatamente isso, uma mulher que resiste ao silenciamento, mesmo que isso venha mascarado de sucesso, casamento e status. O terceiro personagem central é o rei. Ele busca uma esposa dócil, muda, basicamente uma boneca. No início, ele se encanta por essa mulher silenciosa, mas, ironicamente, é a voz que acaba conquistando ele. Quando ele escuta a moça falando com os animais do jardim, sem saber que é a sua própria noiva, é aí que ele se apaixona de verdade. Ou seja, aquilo que ele achava que era só uma ilusão, aquilo que ele achava que queria era só uma ilusão. E o verdadeiro afeto surge quando ele começa a escutar de fato. Agora, sobre o narrador. Como nós já vimos em outros contos, ele é em terceira pessoa, tem aquele tom bem típico de conto de fadas, ele é onisciente, ou seja, sabe o que os personagens estão pensando e sentindo, e também tem um toque de ironia e leveza, o que dá um charme especial ao texto. A gente sente que há uma crítica ali, mas ela vem de forma sutil, poética e até engraçada em alguns momentos. Quanto ao espaço, o conto se passa em locais que reforçam
o tom simbólico da história. A caravana dos saltimbancos, por exemplo, representa a criatividade e a improvisação. A carruagem, que aparece várias vezes, funciona como um espaço de transição, mas também de transformação. É onde o rosto da boneca derrete, ou seja, onde a verdade começa a aparecer. O palácio simboliza o poder, a repressão e o lugar onde o silêncio é valorizado. Já o jardim é quase um refúgio secreto, onde a moça pode ser ela mesma e falar com liberdade. O tempo da história é linear, com começo, meio e fim bem definidos, mas ele tem aquele ritmo cíclico e repetitivo típico dos contos de fadas, como quando a boneca é enviada várias vezes ao rei e derrete sempre de novo. Essa repetição ajuda a gente a criar expectativa e também reforça a crítica. O rei insiste no mesmo erro porque está cego pela aparência. A estrutura da narrativa também é bem clássica. A gente tem uma introdução com a saída da atriz e a criação da boneca, depois o conflito, que é o interesse do rei pela boneca e as tentativas fracassadas de levá-la até ele, o clímax, quando a jovem toma o lugar da boneca e depois precisa reprimir a sua fala, e o desfecho, que é o momento libertador em que ela finalmente fala com o rei e ele reconhece que a ama de verdade, justamente por quem ela é. E quanto aos recursos linguísticos, a Marina Colasanti usa uma linguagem muito poética. Ela repete expressões como galopa, galopa, sacode, sacode, criando um ritmo quase musical que lembra o jeito de contar histórias antigas. Há muitas imagens sensoriais que ajudam a gente a visualizar o que está acontecendo, como o rosto derretendo da boneca ou o calor do sol na carruagem. Ela também usa bastante ironia sutil, principalmente quando mostra o absurdo do rei se apaixonar por uma boneca ou quando ele acha que está sendo enganado por alguém que lhe manda uma irmã feia ou a avó da boneca. Por fim, eu creio que o que mais me marcou nesse conto é como a voz que começa escondida, quase como um segredo entre os arbustos, vai ganhando força até se tornar o centro da história. É só quando a jovem rompe o silêncio que o amor verdadeiro pode acontecer. E isso nos mostra de forma muito bonita e crítica como a escuta, a palavra e a autenticidade são essenciais para qualquer relação e como a mulher precisa ter o direito de existir para além da experiência e do silêncio. Então, resumindo, Uma Voz Entre os Arbustos é um conto que, apesar de simples e até poético, oferece muitas reflexões profundas. Ele pode ser usado como um repertório sociocultural em redações que falem sobre estética, papel da mulher, liberdade, autenticidade, comunicação. E o melhor, por ser uma obra literária contemporânea e também de leitura obrigatória da UEMA, ainda pode render pontos aí na sua redação. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever e curtir para que vocês possam continuar, mantendo esse canal, incentivando aí a produção de vídeos. E até o próximo.